A névoa se agarrava à mata densa que cobria a ilha como um manto esmeralda. O sol, ainda nascendo no horizonte, tingia o céu com tons de coral e ouro, refletindo nas águas azuis e calmas que cercavam aquele pedaço de paraíso. Isolada da costa brasileira, a Ilha do Saber abrigava um segredo em meio à sua exuberância tropical: o Instituto de Biologia Molecular e Biotecnologia, um centro de excelência científica, dedicado a moldar as mentes mais brilhantes do país. Ao final da trilha, erguia-se o Instituto, imponente em sua arquitetura moderna que contrastava com a natureza selvagem ao redor. Paredes envidraçadas refletiam o azul do céu e permitiam uma vista privilegiada da floresta e do mar. O prédio principal, um bloco retangular de linhas arrojadas, abrigava os laboratórios de ponta, equipados com o que havia de mais moderno em tecnologia científica. Era ali, naquele ambiente de aprendizado intenso, que alunos e professores dedicavam suas vidas à pesquisa e à busca incansável pelo conhecimento. O Instituto era famoso por sua produção científica de ponta, especialmente no campo da imunologia. Jovens promissores de todo o país se dedicavam com afinco para desvendar os segredos do sistema imunológico humano, atraídos pela reputação do Instituto e pela beleza paradisíaca da ilha. Viviam em alojamentos confortáveis, próximos aos laboratórios, respirando ciência dia e noite. Havia os que já chegavam com a aura de gênio, como a enigmática Laura, sempre a primeira a decifrar as fórmulas mais complexas e a encontrar soluções inovadoras para os problemas propostos pelos professores. De poucas palavras e olhos sérios por trás dos óculos de lentes grossas, ela era movida por uma curiosidade insaciável e uma determinação de ferro. Já Felipe, com seu jeito extrovertido e brincalhão, era a antítese de Laura. Dono de um carisma contagiante, conquistava a todos com seu sorriso fácil e piadas inteligentes, mesmo quando o assunto era a replicação do DNA. Felipe era a prova de que a genialidade podia andar de mãos dadas com a leveza. E tinha a dedicada Mariana, sempre disposta a ajudar os colegas, compartilhando seus conhecimentos com paciência e generosidade. Debruçada sobre livros e artigos científicos, ela absorvia cada informação como se fosse a última gota d'água em um deserto. Sua paixão pela imunologia era contagiante, e ela sonhava em usar seus conhecimentos para desenvolver uma vacina revolucionária que salvasse milhões de vidas. No dia a dia, as fronteiras entre trabalho e lazer se confundiam. As noites, muitas vezes, se estendiam madrugada adentro. Mesmo com a rotina intensa, havia espaço para o lazer. Nos fins de semana, a praia se transformava em ponto de encontro. Entre os alunos que fervilhavam pelos corredores do Instituto, 4 rapazes se destacavam, formando uma amizade improvável e inseparável. Eram eles: Rafael, o líder nato, apaixonado por imunologia e sonhador em usar o conhecimento para erradicar doenças autoimunes. Ao seu lado estava Miguel, o artista do grupo. Introvertido e observador, Miguel era capaz de enxergar beleza nas estruturas moleculares e nos padrões de migração celular. Já Tiago, o esportista, encarava a ciência com a mesma energia que dedicava aos treinos de natação. Competitivo e determinado, era movido por desafios. E por fim, completando o quarteto, havia Lucas, o poeta. Sensível e sonhador, Lucas era fascinado pela capacidade da ciência de desvendar os mistérios da vida. Juntos,
Rafael, Miguel, Tiago e Lucas formavam uma equipe imbatível. Compartilhavam o conhecimento, a paixão pela ciência e a certeza de que, com suas habilidades únicas, poderiam deixar sua marca no mundo. É incrível como nosso corpo se defende, né? É como se tivéssemos um exército inteiro dentro de nós, pronto para lutar contra qualquer invasor. Mas esse exército precisa ser bem treinado. A resposta imune inata é a primeira linha de defesa. E esses soldados são as células, certo? Mas como elas sabem quem atacar? Receptores, meu caro. As células da imunidade inata possuem receptores que reconhecem padrões moleculares comuns em patógenos. Tipo um sistema de alarme? Exatamente. Mas e se o inimigo conseguir passar pela primeira linha de defesa? Aí entra a cavalaria, a resposta imune adaptativa, com seus linfócitos T e B, anticorpos específicos e memória imunológica. É como se a resposta imune adaptativa fosse um exército de elite. E os linfonodos, espécie de quartéis generais do sistema imune. Falando em estratégias, e a febre e a inflamação? Mecanismos de defesa inatos. Mas se a infecção for muito grave, pode acontecer um choque séptico, né? Silêncio pesado. Que tal darmos uma volta pela praia? A noite está linda. E o sistema complemento? Esse é o Esquadrão Bomba. Um pouco dramático, não acha, Lucas? Mas é verdade que o complemento é uma arma poderosa. E as células NK, elas também são importantes, certo? Cruciais. As células NK, ou Natural Killers, são como snipers. E qual é a sua, Miguel? Parece que viu um fantasma. É que... E se algo estiver errado com o nosso sistema imunológico, a tensão aumenta. Vejo que você também não consegue dormir. Os mecanismos da imunidade inata são fascinantes. É como tentar decifrar um código secreto. E você, Rafael, parece estar bem próximo de desvendar esses segredos. Silêncio, troca de olhares intensos. Aproximando-se. Hoje eu vi algo mais. Vi a paixão, a intensidade, a arte que você coloca em tudo o que faz. Andem logo, senhoritas. Não temos o dia todo, com bastante proteína para alimentar essas mentes brilhantes. Rapaz, aquilo foi inusitado. Quem diria que o nosso futuro imunologista tinha tanto talento artístico? Obrigado, doutor. A Madonna sempre foi uma inspiração, sabe? Desafiar convenções? Interessante. Me fale, Rafael, o que você sabe sobre memória imunológica? Bem, a memória imunológica é a capacidade do sistema imune de reconhecer e responder de forma mais rápida e eficiente a um antígeno que já encontrou antes, certo? Correto, mas simplista demais. Você se esquece de mencionar que a memória é exclusivamente uma propriedade dos macrófagos. E os anticorpos? Os anticorpos. Moléculas fascinantes, produzidos pelo timo em resposta à infecção bacteriana. Doutor, Miguel, preciso da sua ajuda com aquele artigo sobre imunometabolismo. Depois o senhor me conta sobre essas suas teorias revolucionárias sobre a memória imunológica. Mais carne, Miguel? Você precisa se alimentar bem, rapaz. A ciência exige energia. Obrigado, doutor, mas já estou satisfeito. Bobagem! Um jovem em fase de crescimento precisa de proteínas. Coma. É para o seu bem. Parece que ela se envolveu com um esquema de apostas online. E dizem que ela usava informações privilegiadas.
Bem-vindos ao nosso debate sobre os compartimentos do sistema imune. Hoje, cada um de vocês terá a oportunidade de defender seu componente favorito. Alunos apresentam seus argumentos sobre o timo, células dendríticas, neutrófilos, linfócitos B. Onde está o Miguel? Ele não veio à aula hoje? Que interessante. Uma linfadenopatia generalizada. Parece que temos um intruso microscópico causando estragos em seu sistema imunológico. Mas que tipo de infecção seria essa? Um vírus, uma bactéria, um fungo? Ah, meu caro Miguel, o mundo microbiológico é repleto de surpresas. Poderia ser qualquer coisa. Você terá que ficar internado para observação. Mas não se preocupe, eu mesmo cuidarei de você. Música cresce a apreensão? Vocês viram o documentário Escolarizando o Mundo? É impressionante como ele expõe os perigos da história única, eurocêntrica, que nos é imposta desde a infância. Sim, é chocante como essa narrativa dominante silencia outras vozes, outras culturas. E essa história única não se limita aos livros didáticos. Ela permeia toda a nossa cultura. É verdade. E o pior é que essa visão distorcida da história nos impede de enxergar a riqueza e a diversidade do mundo. Miguel, você não acha? O que foi? Estávamos falando sobre o documentário. Não, ainda não tive tempo. Miguel, você precisa se cuidar. Você não está bem. Acho que deveria voltar a se internar. Estou bem. Não se preocupem. Só estou um pouco cansado. Uma equipe de técnicos em saúde pública foi enviada à ilha para investigar a fundo os casos e determinar a causa da doença misteriosa. O Dr. Augusto, no entanto, observava a movimentação com um sorriso dissimulado. A febre reumática é uma doença inflamatória que pode afetar o coração, as articulações, o cérebro e a pele. O problema central reside na semelhança entre algumas moléculas do estreptococo e as moléculas do nosso próprio corpo. Andrei, você descreveu com maestria os mecanismos da febre reumática, mas gostaria que aprofundasse a questão da autoimunidade. Poderíamos classificá-la como uma hipersensibilidade do tipo 2? O fim de semana chegou como um bálsamo para a atmosfera tensa da Ilha do Saber. A reitoria, em uma tentativa de aliviar o clima de apreensão e desconfiança, organizou uma festa no campus. A doença misteriosa, que antes parecia se manifestar apenas com sintomas neurológicos, agora se voltava contra ele com uma força ainda maior e mais cruel. Os dias se transformavam em uma névoa confusa de imagens e sensações desconexas. Em meio a esse caos sensorial, uma imagem recorrente o assombrava. O Dr. Augusto, nu, acariciando seu corpo com um sorriso lascivo. A família de Rafael se recusava a autorizar o transplante de fígado, acreditando que a medicina moderna interferia nos desígnios divinos. Heitor, desesperado, se recusava a aceitar a sentença de morte imposta a Rafael. A luta judicial se arrastava, com a família de Rafael usando de todos os recursos para protelar a decisão sobre o transplante. E então, o inevitável aconteceu. Rafael não resistiu. A morte de Rafael abalou a Ilha do Saber, deixando um rastro de tristeza e indignação. A justiça, que não chegou a tempo de salvar sua vida, agora se concentrava em encontrar os culpados pela tragédia. Mas, para Heitor e os amigos de Rafael, a dor da perda era irreparável.